mas até pela grande quantidade de matérias iguais a essa que eu falo a partir de agora, eu preciso continuar transitando no jornalismo policial. O Didio, ele vai falar agora sobre um homem casado que descobriu que estava sendo traído, então resolveu assassinar o amante da esposa dele. Eu falei certo? É essa dinâmica mesmo, é, Didio? É essa dinâmica com mais alguns adjetivos, tá, Popão? Primeiramente, parabenizando o doutor Jean Paulo, delegado de Polícia Civil que já passou pelo estelionato de Cuiabá e que hoje está com a missão em Nova Mutum, lá no bairro Primavera, atendeu essa ocorrência e o melhor de tudo, ele prendeu aquele que tentou matar o outro, né, Pop? Na verdade, ele deixou uma pessoa em estado grave na UTI, o acusado. Ele chegou por volta aí desse horário que já é altas horas da noite e acabou aí monitorando a chegada do homem. Quando o homem chegou em casa, ele já tinha desligado ali o padrão, Pop. Você vai ver lá antes que o padrão foi desligado, deixou a casa sem energia. Quando o seu alvo chegou, que seria supostamente alguém que teria aí relacionamento extraconjugal com a sua esposa, o que ele fez? Desceu a facada no homem. Quando ele pegou e perfurou o homem, você vê lá, né? A imagem está um pouquinho distante, se aproximar mais vai ficar digitalizada, mas a gente percebe que a agressão ela é praticada, até que a vítima corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, começa a desfalecer, perdendo muito sangue e cai no meio do canteiro. Se deixar o vídeo seguir, ele vai cair no meio do canteiro que divide essas avenidas aí, a avenida principal, lá do Primavera, que é o nome do bairro, em Nova Mutum. A partir daquele momento, a unidade de saúde ela chega no local, as pessoas que moram na região acabam aí dando também um primeiro atendimento, solicitando a presença aí da unidade hospitalar, e aquele que praticou o crime, ele pega a moto e foge em alta velocidade. Esse homem que está aí desfalecendo bem às margens da avenida ou na calçada, bem próximo ao canteiro, é uma pessoa que está na UTI. O estado dele é gravíssimo, mas o acusado ele foi preso. Coloca a foto dele. Quem é o cara que esfaqueou? Quem que é o cara que tentou matar o seu desafeto? Tá na tela. Se trata de um trabalhador, mas que porém o coração estava cheio de terra. Antônio Silva Reis, 35 anos de idade, que chegou em casa e falou assim para a esposa, Pop: olha, eu falei que ia fazer e fiz. Eu ia falar, ele achou que tinha matado o rapaz, mas não matou, tá? Eu falei pra você que ia fazer e fiz. Mas esse fiz pra ele, antes do amanhecer do dia, você percebe que ele está quase com a mesma camiseta que ele utilizou no dia do crime. Ele foi preso pela Polícia Civil de Nova Mutum, onde recebe os parabéns todos os investigadores, o cartório e o doutor Jean Paulo, que tem o nosso respeito ao longo dos anos em Cuiabá e que agora está com essa missão em Nova Mutum, Popão. E tudo registrado com as câmeras de segurança. O momento em que, então, o marido, ao descobrir que a esposa teria um amante, vai até a residência do homem acusado, desliga o padrão para facilitar o trabalho dele, porque a casa fica sem o fornecimento de energia. E daqui para frente o Didio continua narrando para a senhora e para o senhor entenderem ainda melhor. Play neles. E foi no município de Nova Mutum, aproximadamente a 260 quilômetros de Cuiabá, que a Polícia Judiciária Civil prendeu o homem que tentou matar o amante da sua mulher. De acordo com as informações, o homem de 37 anos de idade, que está na tela, acabou esfaqueando a amante da esposa, um jovem de 27 anos de idade, em Nova Mutum. O crime foi praticado durante uma madrugada. O rapaz está internado numa unidade hospitalar. O suspeito foi preso na última segunda-feira. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima corre pelas ruas do bairro Primavera 2, pedindo ajuda. Conforme o delegado Jean Nascimento, o homem estava perseguindo o desafeto e esperou o jovem chegar na casa. Depois, desligou o padrão de energia e atacou. O
delegado acabou solicitando a prisão preventiva do agressor diante da gravidade das imagens. Tamanha frieza que, após praticar esse crime, ele chega em casa e fala para a convivente: "Tá feito, falei que ia fazer e fiz". Então, ele confessa para ela e acrescentou o delegado que se tratava de um crime premeditado. Em virtude do que aconteceu no crime ali, a gente não tinha uma linha investigativa bem clara, tendo em vista que o autor dos fatos, né, a gente identificou que ele estava já perseguindo ali a vítima, né, e quando ela chega na residência, ele desliga o padrão, entra na casa e pratica ali a tentativa de homicídio em desfavor da vítima, né. A vítima tem 27 anos, indivíduo de sexo masculino, o autor dos fatos 35, desfere vários golpes de faca e a vítima somente consegue se livrar porque ele consegue segurar a faca, está com vários cortes na mão inclusive, e ali no pico da adrenalina empreende fuga para a via pública e vem a cair ao solo, e neste momento então o infrator consegue se evadir e o socorro foi prestado à vítima, que hoje se encontra ainda na UTI, bastante ruim, com quadro clínico grave, mas estável. Após a gente identificar, né, que se tratava de um crime ocasionado por uma possível situação extraconjugal, né, pelo que a gente apurou, a gente então intimou a convivente do autor dos fatos, e a partir do momento que ele soube que ela viria prestar depoimento, ele ligou para ela ameaçando, né, ela ligou para ele informando que viria, ele então profere ameaças. E ao chegar na delegacia, ela relata um quadro extremamente grave e alarmante de violência que ela vem sofrendo, violência doméstica, violência psicológica, bastante abalada, bastante temerosa pela sua vida. E diante dessa ameaça, né, do flagrante dessa ameaça e da violência psicológica, né, que ela vem sofrendo desde anteriormente à data dessa tentativa de homicídio, a gente faz a prisão em flagrante dele então pelo crime de violência doméstica. Não tenho a menor dúvida que se ele for solto, né, inclusive nos autos do flagrante de violência doméstica, representei pela conversão em prisão preventiva, também fizemos pedido de medidas protetivas em favor dessa vítima, né? Mas se ele for solto aí num curto período de tempo, não tenho dúvidas que essa vítima corre sérios perigos, tendo em vista a agressividade demonstrada na prática do crime, né, diversos golpes de faca, bem como pelas ameaças que ele vem proferindo, que irá matar a vítima também. Ele nega a todo momento, indivíduo extremamente frio, não apresenta qualquer remorso e tenta negar os fatos, né, mas tamanha frieza que a partir do momento que ele pratica esse crime no domingo, no dia 5, ele chega em casa e faz questão de falar para a convivente: ó, tá feito, falei que eu ia fazer e fiz, né? Então ele confessa para ela e a gente consegue apreender as roupas ali, alguns utensílios utilizados na data do crime, e agora estão submetidos à perícia também. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. O Antônio então teria descoberto que estava sendo traído, descobriu o endereço, varão, da onde moraria o então amante da esposa dele, foi até a residência para assassinar, e agora o Antônio, na verdade, vai ter que torcer para aquele que ele desejou morrer, que continue vivo. Para ficar apenas, vamos dizer pra assim... Para responder por menos... tentativa. Para e ficar não por menos... homicídio. Como é que é? Para ele responder por tentativa e não por homicídio. É isso aí. O Antônio, que estava com vontade de ver o que seria o desafeto, porque seria amante da esposa, ele queria ver morto, tanto que ele foi para assassinar, ele agora vai ter que torcer para que o então desafeto não morra, para, como bem pontuou o Caio, ele responder por tentativa de homicídio. O rapaz esfaqueado está em quadro, o quadro clínico dele é grave, gravíssimo. Se ele realmente perder a vida, a situação do Antônio, que já é ruim, vai ficar ainda pior. Na medida que o jornal avançar, eu trago para a senhora e para o senhor mais atualizações dessa, então, tentativa de homicídio.